Olá, eu me chamo Roberta. Primeiramente, vou pedir licença para vocês para eu retirar minha máscara. Eu me encontro num ambiente seguro e protegido e tirar a máscara vai facilitar a minha apresentação. Então, com licença. Então, eu sou Roberta Offius Knaut. Atualmente estou na gerência do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas, na Diretoria de Proteção Social Básica da FAS. Hoje, nós vamos falar especificamente sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas. E a minha apresentação, ela está toda embasada na Resolução número 333 de 2020 do Conselho Municipal de Assistência Social de Curitiba. Essa resolução, ela traz o documento orientador e os padrões de qualidade específicos para o serviço de convivência para pessoas idosas. Vocês vão ver que esse documento, ele traz o porquê, o como, os recursos humanos específico do serviço de convivência para pessoas idosas. E a minha apresentação vai seguir esse mesmo modelo, ok? Então, vamos começar com o que é o serviço de convivência. Primeiramente, é importante dizer que o serviço de convivência ele não é exclusivo para a pessoa idosa. Ele pode ser ofertado para crianças de 0 a 6 anos, para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, para adultos e também para pessoas idosas. Mas aqui a gente vai falar hoje exclusivamente sobre pessoas idosas. Então, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas é um serviço da Proteção Social Básica regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. O que isso quer dizer? Quando a gente fala em proteção social básica, o que tem que vir à mente de todos vocês é a palavra prevenção. Essa é a especificidade da proteção social básica, ela prevenir situações de vulnerabilidade ou reincidências, ok? E a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, ela foi a partir de uma resolução do Conselho Nacional de Assistência Social do ano de 2009, que traz a matriz de funcionamento dos serviços da política de assistência social. Então, esse é um documento muito importante, em relação à política de assistência social no Brasil. Sobre o serviço de convivência, a principal característica é que ele é realizado em grupos, organizado conforme os percursos, de modo a fortalecer os vínculos familiares e sociais e prevenir situações de vulnerabilidade e risco social. Esse serviço é complementar ao trabalho social realizado com famílias, promovido pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias, o PAIF. O PAIF ele é o serviço guarda-chuva executado pelo CRAS e o serviço de convivência está intimamente ligado a ele. Um é complementar ao outro, o serviço de convivência é complementar ao PAIF, pois o PAIF ele atende a família na integralidade. Ele atende em todos os quesitos sociais daquela família, enquanto que o serviço de convivência ele tem a especificidade de tratar, de atuar a partir do fortalecimento de vínculos sociais e familiares, ok? Agora, eu vou falar do para que este serviço é destinado. Então, quais são os objetivos, o que ele almeja, Então, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas visa contribuir para o processo de envelhecimento ativo e saudável, de autonomia, assegurando espaços de socialização e orientações acerca dos direitos sociais, promovendo a convivência e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, prevenindo assim a vivência ou reincidência de situações de risco. Então, enquanto política pública de assistência social, quando nós falamos em busca de um processo de envelhecimento ativo e saudável, o que nós estamos querendo dizer é a contribuição da política de assistência para que os idosos, em seu processo de envelhecimento, sejam atendidos em sua integralidade, contemplando os aspectos sociais, certo? E a participação dos idosos em grupos oportuniza, que eles tenham espaços de socialização, que promova a convivência, que os vínculos entre eles sejam fortalecidos e, principalmente, que a rede de proteção social seja fortalecida também.
Quais são os objetivos gerais do serviço de convivência? É importante dizer que esses objetivos, eles são sobre todos os públicos do serviço, esses não são os específicos para pessoas idosas. Então, conforme eu já tinha falado anteriormente, um dos objetivos é complementar o trabalho social com as famílias, o qual é realizado pelo PAIF, no CRAS, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária. Prevenir a institucionalização e segregação, promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social e de assistência social, entre tantos outros, os quais podem ser consultados na tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. Agora, falando dos objetivos específicos do serviço para a pessoa idosa. Como eu já tinha comentado, a questão de contribuir para um processo de envelhecimento ativo e saudável e autônomo. Assegurar espaços de encontro para os idosos e encontros intergeracionais, de modo a promover a convivência familiar e comunitária. O que quer dizer encontros intergeracionais? Pode ser encontros entre diferentes grupos de serviço de convivência, pode ser dos idosos com familiares, com outras pessoas da comunidade. Então, como o próprio nome diz, é intergerações. Detectar necessidades, motivações, desenvolver potencialidades e capacidades para novos projetos de vida. Esse objetivo é muito importante, porque o idoso, ao chegar no serviço de convivência, ele tem uma história de vida, com várias situações, algumas das quais talvez ele precise ressignificar. Então, estar num serviço de convivência é a oportunidade de construção e reconstrução da história dos seus participantes. O serviço deve proporcionar vivências que valorizem as experiências próprias dos idosos e estimulem e potencializem condição de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo social. Também é objetivo específico promover ações que possibilitem o desenvolvimento da resiliência como importante fator de proteção frente ao envelhecimento. E prevenir situações de isolamento, institucionalização, abandono, entre outros. Para quê? Como nós estávamos falando até agora, são para pessoas idosas. E seguindo o Estatuto da Pessoa Idosa, nós aqui consideramos pessoas idosas todos a partir de 60 anos, ok? E para quem se destina o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos? Principalmente para pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco social. Esse é um serviço da política de assistência social. Então, o público a qual ele se destina é o público da assistência social, que são as pessoas em condição de vulnerabilidade ou risco social. Isso não quer dizer atrelado a questões de renda, porque a condição de risco social independe da condição de renda daquele idoso ou daquela família. Então, quando a gente coloca ali que as pessoas idosas com cadastro único para programas sociais, é muito importante que as pessoas idosas que estejam no serviço de convivência tenham o seu cadastro único. Porém, ter o cadastro único não está atrelado ao recebimento de benefício. O cadastro único ele é um instrumento que traz um raio-x da situação daquela família ou daquele idoso, Ele pode mostrar vulnerabilidades e até potencialidades a serem trabalhadas. Então, os idosos devem ter o cadastro único, falando especificamente para as organizações da sociedade civil que recebem muitas vezes os idosos por busca espontânea nas suas unidades, eles devem ser referenciados ao CRAS para preencher o cadastro único. Inclusive porque ele é um instrumento muito importante de manutenção do SISC, que é o sistema que fiscaliza a frequência dos idosos no serviço de convivência. Ainda falando para quem, excepcionalmente poderão ser incluídas em caráter protetivo pessoas que ainda não completaram a idade de 60 anos, mas que já enfrentaram situações de fragilidade de vínculos, de autonomia ou de falta de acessos a direitos. Então, os demais serviços também podem encaminhar para o serviço de convivência. Contudo, todas as pessoas idosas deverão estar referenciadas ao CRAS.
E o que quer dizer ser referenciado? Eu acho que esse é um ponto muito, muito importante. Aqui eu trago as formas de acesso ao serviço. Então o idoso pode, o acesso ao serviço pode ser por meio do encaminhamento de serviços socioassistenciais, CRAS, CREAS, unidades de acolhimento, pela procura espontânea do idoso ao serviço, uma busca ativa da equipe no território, identificado que aquele idoso necessita nesse momento ser inserido no serviço de convivência, encaminhamento de demais políticas públicas e dos demais órgãos do sistema de garantia de direitos. Todos esses órgãos podem encaminhar para, o próprio idoso, para o serviço de convivência. Porém, todos esses idosos têm que estar referenciados ao CRAS. O que isso quer dizer? Estar referenciado ao CRAS, voltando ao início da apresentação, são os serviços complementares, entendendo que o serviço de convivência é complementar ao PAIF. Então, a partir do PAIF, que esse idoso ou a sua família vai receber atendimento integralmente nos serviços da política de assistência social. Além disso, considerando o importante fator de articulação que a política de assistência social tem, por meio do PAIF, do CRAS, o idoso vai ter acesso a outras políticas públicas, programas e projetos, que também é importante. Então, entendendo que o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos é um serviço da política de assistência social, o idoso precisa estar vinculado ao SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Ele tem que ter vínculo com esse sistema, porque ele faz parte de um serviço do Sistema Único de Assistência Social. Então, quando a gente fala das organizações da sociedade civil, a gente entende que, ao referenciar aquele idoso ao CRAS, juntas as equipes vão ter muito mais condições de garantir que aquele idoso supere a condição de vulnerabilidade que originou o ingresso dele no serviço de convivência. Então, por isso a importância dessa articulação. Ainda sobre quem, a resolução número 01 de 2013, ela traz do Conselho Nacional de Assistência Social, que 50% das pessoas que integram os grupos devem ser compostas por público prioritário. Então, se eu tenho um grupo de idosos com 10 pessoas, 5 devem ser do público prioritário. Quem é esse público prioritário, conforme a resolução prevê? Pessoas com convivência de violência ou negligência, em situação de acolhimento institucional, em situação de rua, com violência no território, entre outras. É importante dizer que a violência no território ela foi acrescentada a partir da resolução específica do Conselho Municipal de Assistência Social de Curitiba. Onde? O serviço de convivência para pessoas idosas, ele pode ser executado tanto de forma direta quanto de forma indireta. O que isso quer dizer? De forma direta é nos CRAS, nos Centros de Referência de Assistência Social. De execução indireta por meio das organizações da sociedade civil. Porém, obrigatoriamente, para que as organizações possam desenvolver esse serviço, elas têm que ter inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social e a inscrição tem que ser específica para o serviço de convivência. Isso é muito importante vocês terem clareza, ok? E outra questão que às vezes gera confusão é que não necessariamente porque aquele grupo é desenvolvido fora do CRAS que ele é de execução indireta. Ele pode ser sim ainda mantido pelo governo, pelo poder público, mas executado em espaços parceiros ou cedidos, como igrejas, associações e etc. Como? Agora falando propriamente de como esse serviço é realizado. Então, ele é desenvolvido em grupos, organizados em percursos, a partir de atividades planejadas, respeitando as necessidades dos participantes e as especificidades da faixa etária. Quando nós falamos em percurso, nós dizemos a questão do traçado, o que se almeja, qual vai ser o passo a passo. E o planejamento é fundamental para isso.
né? Para que os objetivos, que é aquilo que a gente apresentou no início da apresentação, os objetivos sejam cumpridos, nós precisamos que as atividades sejam planejadas. Então, experimentações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, bem como valorização das experiências vividas, constituem formas privilegiadas de expressão, interação e proteção social. Porém, conforme eu já vou dizer, adiantar um slide a seguir, por si só, essas experiências não se constituem como serviço de convivência. Elas são uma atividade, né? Mas o serviço de convivência tem que ser além das oficinas específicas, ok? Então, a Resolução 333, ela sugere a organização das atividades diárias do serviço de convivência para idosos, começando pela acolhida, em seguida, roda de conversa, reflexões e discussões, que são debates sobre diversos temas. Por exemplo, o Estatuto do Idoso, relações intrafamiliares, o próprio envelhecimento saudável, né? Nesse momento, nós podemos, inclusive, né, fazer parcerias com outras secretarias, com outros órgãos que contribuam na discussão de temas específicos. O lanche, que não é obrigatório, ele agrega, mas ele é facultativo. E a atividade e a oficina, que são as atividades artísticas, culturais, recreativas, entre outras. Para a realização das atividades, para o planejamento, é imprescindível que sejam seguidos os eixos norteadores do serviço. Os eixos específicos do serviço para a pessoa idosa: convivência social e intergeracionalidade, envelhecimento ativo e saudável, autonomia e protagonismo. Então, quando for elaborar, planejar as atividades, é importante ter em mente os eixos e todo o descritivo sobre eles que estão disponíveis nas orientações técnicas específicas para o serviço do idoso, na própria tipificação, em todos os documentos orientadores desse serviço. O traçado metodológico. Então, a partir dos objetivos, que foi o início da minha apresentação, né? Tem os objetivos. Qual vai ser a atividade meio? Então, eu vou planejar o que eu almejo fazer. A partir, considerando os percursos, considerando os eixos, planejar a atividade meio. E o impacto social. Então, o que eu alcancei, né? Qual foi o impacto social que eu desejava e qual foi o impacto social que realmente foi alcançado. A partir disso, né, que inclusive é verificada a necessidade de continuidade do idoso no serviço de convivência, ou mesmo, né, superou a condição, se ele precisa continuar no serviço ou ser encaminhado para outro serviço, né, tudo também atrelado ao desejo dele, né, da própria pessoa idosa. Como eu já tinha adiantado antes, o que não é serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas idosas? Bailes, festas, atividades físicas, confecção e exposição de artesanato, passeios e palestras não se caracterizam por si só como serviço de convivência. O que isso quer dizer? Eu não posso fazer baile? Eu não posso fazer um passeio? Não, essas atividades são muito importantes, porque elas contribuem para o fortalecimento de vínculos, para o fortalecimento, inclusive, de vínculos com a comunidade, né? Porém, muitas dessas ações são pontuais. Então, o idoso vem uma vez por mês na festa aqui na minha unidade. Isso não é serviço de convivência. Pode ser outro tipo de atendimento à pessoa idosa, ok? Mas como serviço de convivência, enquanto serviço tipificado da política de assistência social, ele não se caracteriza. Então, todas as atividades podem ser desenvolvidas, né? Festas, atividades físicas, artesanato, passeios, tudo. Mas como meio para promover a convivência entre os usuários, tá? Sempre conjugados com os objetivos do serviço. Então, né, essas atividades podem continuar acontecendo, mas com objetivos direcionados, que podem estar associados à vinculação dos usuários ao serviço e ao desenvolvimento das relações entre os usuários, famílias e comunidade. De que forma? Agora falando especificamente sobre recursos humanos. Para que tudo isso se desenvolva, nós precisamos das pessoas, né? Então, minimamente é exigido que tenha um técnico de referência do CRAS,
com a atuação do serviço de convivência, né, falando para fazer a parceria, né, a complementação, e um técnico de referência específico para as organizações da sociedade civil que desenvolve serviço de convivência. Tá? Então, esses 2 profissionais, vocês podem consultar a resolução número 333, né, o documento orientador, ele traz as atribuições de cada um, eles se complementam, né? E ambos têm imprescindíveis papéis no atendimento a essa pessoa idosa. E o orientador social ou educador social? Esse profissional, ele tem que obrigatoriamente ter minimamente o ensino médio. Muitas vezes nós identificamos que existem profissionais na atuação, na função de educador, orientador, mas que não têm essa escolaridade. Então é importante vocês estarem atentos a isso, tá? E pode ser agregado também à equipe o facilitador de oficinas, mas isso é opcional, fica a critério, né? Se vocês querem desenvolver um projeto específico, uma ação, com começo, meio e fim, né? Então aquele profissional vai desenvolver aquela atividade, aquela oficina de yoga por um período de 3 meses, ou não, ou por, né, o período que vocês entenderem, mas ele tem um objetivo, certo? A resolução número 333, ela traz que em Curitiba a quantidade mínima de orientador social, né, educador, por número de idosos é um profissional para até 30 pessoas idosas. Isso também vocês não podem esquecer, ok? Os grupos. Então, ter no mínimo 10 e no mínimo 30 pessoas idosas. É importante que esse grupo que os grupos tenham essa composição mínima, né? Grupos com menor número de pessoas idosas não alcançam os objetivos e a proposta, né, que a política de assistência social traz para essa atividade, para essa ação, para esse serviço. Periodicidade. A carga horária prevista é de no mínimo 4 horas semanais. Não são 4 horas mensais. Pode ser mais? Com certeza. Esse número, essa carga horária pode ser acrescida, mas minimamente tem que ser 4 horas semanais. Excepcionalmente, pode ser quinzenal, isso falando do serviço da pessoa idosa. Então, caso identificado pela equipe e pelos idosos, pelos participantes, que naquele espaço, aquele grupo tem condições de se reunir quinzenalmente, com a carga horária de 4 horas, ok, pode ser também, mas isso da forma excepcional. E se tratando de um serviço e não um projeto pontual, o serviço de convivência tem caráter continuado e ininterrupto, não prevendo férias na sua execução. Então, é de janeiro a janeiro, né? Ah, mas o profissional que executa precisa sair de férias. Com certeza, né? A gente sabe dessa importância, do direito do profissional, inclusive, né? Então, a equipe, a organização, o gestor tem que pensar e planejar alguém que substitua esse profissional que está de férias. Agora, falando sobre o serviço de convivência durante a pandemia. Nós ainda nos encontramos nessa condição, né? Então, e entendendo que o serviço de convivência tem o caráter coletivo, a pandemia impactou no desenvolvimento do serviço de convivência. Mas não quer dizer que o serviço encontra-se parado. O que foi suspenso foram as atividades coletivas, mas o monitoramento dessas pessoas idosas precisam continuar a ser feitos, porque essas pessoas idosas podem estar em maior ainda isolamento e a condição de vulnerabilidade que a própria pandemia por si só pode causar, pode, né, inclusive ter piorado, né, a condição de vulnerabilidade estar agravada e esse idoso ou essa idosa precisar, né, de uma intervenção da política de assistência social. Então é muito importante que essas pessoas idosas continuem vinculadas ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de pessoas idosas. E para isso deve ser preservado o acompanhamento regular desses indivíduos, ainda que de forma remota. E outro ponto que é bem importante
é que vocês podem incluir pessoas idosas no serviço de convivência, independente das atividades presenciais não estarem sendo desenvolvidas. Ao identificar uma pessoa que, público prioritário, com características que demandem a inclusão, o ingresso no serviço de convivência para pessoas idosas, ela pode ser incluída nos grupos e ser mantido esse monitoramento, de forma remota ou, da forma que cada um está se organizando para fazer. Ok? Aqui tem os materiais de referência que foram usados para elaboração do documento orientador e também de referência para essa apresentação. Fiquem à vontade para consultar o que considerarem importante. E agora, brevemente, eu vou trazer para vocês os padrões de qualidade, que na verdade é um checklist para que as organizações da sociedade civil estejam de acordo com as normativas vigentes. Essa é a carinha dele, Então, ele traz os aspectos jurídicos e legais, a infraestrutura, os espaços, recursos humanos, público, execução, planejamento e avaliação e periodicidade. Então, a partir de cada um desses tópicos, a organização da sociedade civil que está desenvolvendo o serviço de convivência pode, fazer inclusive uma análise sobre o serviço que está ofertando, se realmente está cumprindo tudo o exigido ou se há necessidade de aprimoramento, tá? Esse documento, ele traz três indicadores, O que é exigido, o que é recomendado e o que é complementar. E quando a gente fala de recomendado, são ações que não inviabilizam a realização do serviço de convivência na organização, porém que vai demandar a realização de um plano de providências para que ele seja executado, certo? No final ali aparece a legenda explicando certinho qual que é o conceito de obrigatório, recomendado ou complementar. Então, era isso que eu tinha para dizer. Eu agradeço muito a participação de vocês. Aqui consta o e-mail da coordenação a qual eu faço parte, que é o scfv@curitiba.pr.gov.br, o telefone. Eu fico à disposição para qualquer dúvida, esclarecimento e sugestão que vocês tenham para nos contribuir. Muito obrigada e tchau, tchau.